Ora, o Espírito Santo e a autoridade das Escrituras. Durante a vida de Jesus, os chefes religiosos e a multidão despreocupada não discerniram a sua verdadeira identidade. Alguns acharam que ele era um profeta, como João Batista, Elias ou Jeremias. Simplesmente um homem. Quando Pedro confessou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Mestre fez-lhe notar que fora a iluminação divina que tornara possível a sua confissão. Mateus está em Mateus capítulo 16, versículo 13 e 14, 13 a 17. Paulo salienta que esta verdade ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, senão o Senhor pelo Espírito Santo. 1 de Coríntios capítulo 12, versículo 3. O mesmo acontece com a palavra de Deus escrita. Sem a iluminação do Espírito Santo, a nossa mente nunca poderia compreender corretamente a Bíblia, nem mesmo reconhecer nela a verdade, a vontade soberana de Deus. Porque ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Segue-se que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Consequentemente, a palavra da cruz é loucura para os que parecem. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Só com a ajuda do Espírito Santo que perscruta as profundezas de Deus, 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Nos podemos convencer da autoridade da Bíblia, como revelação de Deus e da sua vontade. É então que a cruz se torna o poder de Deus e nos podemos associar ao testemunho de Paulo. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 12. As Sagradas Escrituras e o Espírito Santo nunca se podem separar. O Espírito Santo é simultaneamente o autor e o revelador da verdade bíblica. A autoridade das Escrituras na nossa vida aumenta e diminui de acordo com o conceito que temos de inspiração. Se entendermos a Bíblia como uma simples coleção de testemunhos humanos, ou se a autoridade que lhe atribuímos depender de algum modo da maneira como ela mexe com os nossos sentimentos e emoções. Solapamos a sua autoridade na nossa vida, mas quando discernimos a voz de Deus, falando por intermédio dos escritores, por mais fraco e humanos que eles tenham sido, as Escrituras tornam-se a autoridade absoluta em matéria de doutrina, admoestação, correção e instrução em justiça. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16.